continua em Brasília, saindo um pouco da política para o Supremo. O STF concluiu o julgamento que amplia as obrigações das Big Techs pelo conteúdo publicado por usuários na internet. Repórter Janaína Camelo traz as últimas informações, acompanha esse julgamento desde o início. As redes sociais passam, então, a responder por postagens consideradas criminosas ou ofensivas. É isso, Janaína? Bem-vinda, boa noite para você. Muito boa noite para você, Thiago. Boa noite a todos. Pois é, o STF decidiu que os provedores de internet e plataformas de redes sociais são responsáveis, Thiago, por danos causados por conteúdos criminosos, ilegais, perfis falsos na internet. Então, o STF aí decidiu que, por exemplo, crimes que seriam homofobia, racismo, crimes incitando à violência, ataques antidemocráticos, crimes contra a mulher. Então, definiu que nestes casos basta ali uma notificação extrajudicial, ou seja, bastaria uma notificação de um usuário, por exemplo, para que essas plataformas elas passem a estar sujeitas de serem punidas, responsabilizadas, caso não retirem ali esses conteúdos do ar. Então, essa decisão, ela, na prática, altera o Marco Civil da Internet, né? Na prática, ali, exatamente o artigo 19 do Marco Civil da Internet, porque esse artigo, Thiago, ele define o seguinte, que apenas com uma ordem da Justiça, essas plataformas são obrigadas a retirar determinado conteúdo do ar. Agora, então, os ministros decidiram que o artigo 19 é parcialmente inconstitucional, porque ele vai continuar valendo para o caso de ofensas, para o caso de crimes contra a honra, como injúria, difamação e calúnia. Nesse caso aí, os ministros decidiram, a maioria decidiu que é necessário, sim, uma ordem judicial. Então, a tese também determina ali, Thiago, uma tese que vai ter que ser vai ter que ser aplicada a todas as instâncias na Justiça, né? Também decidiu que em caso de conteúdos ilícitos publicados em anúncios, por impulsionamentos pagos, por publicações feitas por robôs, a remoção tem que ser imediata. Não é necessário nenhuma notificação extrajudicial. Imediatamente ali as empresas vão precisar retirar essa publicação do ar. Então essa tese ela fica valendo até que o Congresso Nacional legisle sobre esse assunto, né, Thiago? Então, só lembrando que hoje foi o último dia ali desse julgamento que durou meses, inclusive, foi preciso um consenso entre os ministros para concluir uma tese, porque em cada voto havia sugestões diferentes de tese. A gente vai mostrar agora um trechinho do voto, da fala, na verdade, do presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, hoje. Vamos ouvir. Acho, ministro Toffoli, ministro Fux, prezados colegas, que nós produzimos uma solução bem equilibrada e moderada dentro das circunstâncias de um tema que é divisivo em todo o mundo e nós preservamos na maior extensão possível a liberdade de expressão, sem permitir, no entanto, que o mundo desabe num abismo de incivilidade, legitimando discursos de ódio. O placar, no fim das contas, Thiago, ficou em 8-3. Foram votos vencidos o ministro Cássio Nunes Marques, que votou hoje, os ministros Edson Fachin, também André Mendonça. E hoje, inclusive, a gente tem até imagens para mostrar aí na tela, os ministros eles precisaram se reunir num almoço para construir essa tese de consenso antes da sessão. A sessão estava marcada para as 2h da tarde e acabou iniciando só às 16 horas e 35 minutos, mais ou menos, porque os ministros tentaram aí apresentar ainda hoje, né, que foi a última sessão antes do recesso judiciário, essa tese de consenso. E ficou a cargo do ministro Dias Toffoli falar aí, ler a tese, inclusive ele, depois dessa reunião e ali nessa sessão, o ministro acabou se emocionando. Thiago, a gente vai ver esse trechinho. E digo, senhor presidente, que muito me honra fazer parte dessa corte. Thiago, o Google
Porque o Google é uma empresa, um dos autores aí de 2 recursos que levaram a esse julgamento, né? Foram recursos aí da gigante Meta e Google contra decisões da Justiça favoráveis a usuários que tiveram dificuldade em retirar do ar conteúdos ali danosos. O Google, ele publicou uma nota dizendo que nos últimos meses vem se manifestando ali preocupado sobre mudanças que podem impactar a liberdade de expressão e a economia digital. E diz também que a empresa está analisando essa tese aprovada, os impactos dela sobre os produtos da empresa e que vai continuar sempre aberta ao diálogo com a Justiça. Tiago. É isso. Então, chegou ao final esse julgamento do Supremo. Janaína Camelo acompanhou desde o início todo esse processo, placar de 8-3. Até daqui a pouquinho, Janaína, mais uma vez com os nossos comentaristas aqui. Começo agora por você, meu caro Cristiano Vilela. A gente já comentou muito nesses últimos meses sobre essa análise do Supremo, mas agora o fim e essa decisão. E, mais uma vez, como a Janaína destacou, essa decisão do Supremo tem validade até que o Congresso Nacional tome alguma decisão, analise alguma proposta para ou alterar ou para manter o que o Supremo escolheu. Na prática, o que muda, meu caro Cristiano Vilela? Olha, Tiago, acaba mudando bastante no sentido de dar autonomia às redes sociais, a essas grandes plataformas, para que elas não precisem de uma decisão judicial para fazer a remoção de determinados conteúdos. Então, nesse sentido, ela acaba fazendo com que esse ônus acabe recaindo diretamente a essas redes, que muitas vezes, e por isso brigavam contra isso, eventualmente vão ter que fazer uma avaliação, uma análise, se de fato determinado conteúdo ele ultrapassa os limites do que deveria ser publicado ou não. O fato é que, em termos práticos, isso ainda vai precisar realmente de um olhar bastante significativo do judiciário. Eu não tenho dúvida que muitos e muitos casos vão ser levados ao judiciário, que é quem, ao fim e ao cabo, vai acabar fazendo o ajuste fino da forma como essa regra será colocada em prática. Agora, o fato é que se veja que foi uma construção muito significativa. Não à toa, o ministro Toffoli se emocionou, porque realmente foi um tema extremamente controvertido, debatido, teses diversas, e que acabou conseguindo, naturalmente não um consenso, mas acabou conseguindo chegar num denominador que, de alguma forma, poderá nortear, a partir de agora, a aplicação da legislação. Dora, o ministro Barroso fala em um equilíbrio, mas eu pergunto para você o seguinte: se depender do Congresso Nacional, pelo menos nesse ano, ou menos ainda no ano que vem, por ser um ano eleitoral, o Congresso deve mexer nesse vespeiro? Dora Kramer. Olha, eu imaginei que, diante dessa decisão do Supremo, o Congresso fosse ter alguma atitude. Agora, eu não sei se é porque o Congresso está ocupado com outras coisas, até agora não houve nenhuma reação, mas seria uma bela oportunidade do Congresso retomar essa discussão, porque, olha, numa boa, tá? Eu não entendi quase nada da decisão do Supremo. É muito confuso, porque se nem os ministros do Supremo Tribunal Federal, que estavam ali mega familiarizados com esse assunto, conseguiram se entender direito, precisaram fazer um almoço, a gente ainda vai precisar ver o acórdão para ver exatamente o que é, porque olha só, na questão dos crimes contra a honra ficou muito claro, mantém o que diz o artigo 19, precisa decisão da Justiça. Agora, nos outros, o que é exatamente, o que é crime? O que pode ser enquadrado no escopo da responsabilização das plataformas? É como o Cristiano diz, é claro que vai haver uma enxurrada de questionamentos, né, na Justiça. E, dada a complexidade e diversidade de opiniões, era mais do que necessário, é muito evidente que é o Congresso que tem que pegar esse assunto. Agora, eu nem sei se seria interessante, porque do jeito que as coisas estão no Congresso, uma radicalização, uma divisão, ou é preto ou é branco, sabe? Uma coisa muito sem nuance. Eu não sei se uma discussão desse tipo de assunto poderia levar a uma melhoria do que a gente tem em termos de regulamentação, ou se, de repente, poderia piorar. Realmente é uma situação muito complicada para se resolver, dado o ambiente que a gente vive.